Descrita muitas vezes como uma mulher ambiciosa e calculista, Ana Bolena continua despertando a curiosidade de muitos até os dias de hoje. Representada várias vezes no cinema como uma jovem bela e esperta, pouco se sabe sobre sua real influência política no período em que foi rainha da Inglaterra. Esse apagamento foi proposital e executado por seus inimigos após a sua morte. Hoje, historiadores têm empreendido esforços para elucidar detalhes sobre a vida e a atuação de Ana Bolena na corte inglesa. Há uma controvérsia quanto ao ano exato do nascimento de Ana Bolena. Biógrafos acreditam que ela tenha nascido entre os anos de 1501 e 1507. Ana era filha de Thomas, que era um cortesão, e sua mãe era filha do duque de Norfolk, Elizabeth. Ana teve 2 irmãos, Mary e George. Maria, irmã de Ana, era conhecida nas cortes francesa e inglesa como sendo uma mulher muito devassa. Inclusive, foi amante do rei Henrique VIII antes dele se envolver com sua irmã. Ana foi educada com sofisticação. Em 1513, serviu na corte austríaca como dama de companhia da arquiduquesa Margarete, filha do imperador Maximiliano I. Esse período, vivendo em uma das cortes mais luxuosas da Europa, foi crucial na formação de Ana, que se dedicou à música junto com o futuro rei Carlos V e suas irmãs Eleanor e Isabel, que se tornariam mais tarde rainhas de Portugal e Dinamarca, respectivamente. Em 1514, Ana foi enviada à França como dama de companhia da irmã do rei Henrique VIII, Mary Tudor, quando essa se casou com o rei Luís XII. Após a morte de Luís, Mary retornou à Inglaterra. Ana, porém, continuou servindo na corte de Francis I como dama de companhia de sua esposa Claude. Após 6 anos na França, Ana retornou à Inglaterra no ano de 1521. Relatos da época dizem que o rei Henrique VIII se apaixonou por Ana assim que a conheceu, o que teria ocorrido em 1525, ano em que ele envia uma carta à jovem confessando seu interesse por ela. Inicialmente, Ana se esquivou dos cortejos do rei, mas sem repudiá-lo totalmente. O rei Henrique VIII era casado nessa época com Catarina de Aragão e já desejava se separar, pois não havia tido com ela filhos homens. Seu desejo era ter um filho legítimo, que só poderia ser alcançado por meio do casamento. A dissolução do matrimônio, porém, era algo difícil de ser alcançado. Catarina era uma mulher muito católica e de postura séria. Com 39 anos, não conseguia mais engravidar. Além disso, ela era filha dos reis espanhóis Fernando e Isabel, monarcas muito importantes na Europa daquele contexto. Apesar da imagem passiva que foi construída em torno de Catarina, ela usou de toda a sua influência com o Papa para interferir no pedido de anulação do seu casamento. Por esses motivos, Henrique VIII só conseguiria se divorciar se se separasse da Igreja Católica, o que de fato fez, ao fundar uma nova igreja, a Anglicana, da qual se tornou chefe. É importante destacarmos que o divórcio não era aceito nem reconhecido pela Igreja Católica. Então, o rei Henrique VIII buscava uma anulação do seu matrimônio. O Papa nega isso a ele, primeiro por questões dogmáticas e segundo porque não queria enfurecer o sobrinho de Catarina, o rei Carlos V, imperador do Sacro Império Romano Germânico, que nessa época representava uma grande ameaça para o catolicismo devido às reformas protestantes que colocavam a Europa em polvorosa. Quando o Papa nega a dissolução do casamento de Catarina e Henrique VIII, ele rompe com a Igreja Católica. O arcebispo de Canterbury lhe concede o divórcio e o rei se casa com Ana Bolena no ano de 1533 em uma cerimônia discreta.
Ana dará à luz a futura rainha Elizabeth I. No entanto, perderá 2 filhos homens, razão suficiente para que o rei passasse a rejeitá-lo. Aliás, Henrique VIII andava na contramão da realeza europeia quando o assunto era casamento. Ele não se casava por alianças políticas, pois queria que o casamento o fizesse feliz e lhe desse um filho homem, motivo pelo qual se casou tantas vezes. Quando Ana não gera um filho homem, passa a ser vulnerável perante seus opositores, que a caluniaram de praticar bruxaria, de tramar a morte da princesa Mary, de conspirar para matar o próprio rei, de cometer incesto com seu irmão e adultério com vários homens. Dentre seus maiores opositores estava o ministro Cromwell. Ana era uma mulher que, ao contrário do que se esperava, não era submissa e constantemente se envolvia em discussões sobre questões políticas. Sua briga com Cromwell foi sobre os rumos que a reforma religiosa deveria tomar na Inglaterra. Ana defendia uma reforma mais lenta, com a manutenção de algumas casas religiosas importantes e a destinação de parte das riquezas que foram confiscadas dos mosteiros para as universidades. Esse fato gerou conflito com os ministros que queriam se beneficiar com o confisco dos bens da Igreja Católica. Devido a essas acusações, Ana foi julgada e condenada à morte em 1536. Sua memória foi manchada por meio destas acusações. Após sua morte, houve um grande esforço em tentar apagar a memória de Ana na corte e reduzir a sua importância para a Inglaterra. Não podemos negar o poder dessa mulher que fez um rei romper com uma das instituições mais poderosas do mundo e fundar uma igreja nacional. Essa ruptura trouxe várias consequências para a Inglaterra, mas o rei nunca retomou o catolicismo enquanto esteve vivo. A outra era, na verdade, muito mais poderosa do que o seu legado manchado pelos seus inimigos. Ana deixará uma filha, Elizabeth I, que mais tarde se tornará uma das monarcas mais importantes da história da Inglaterra.